As minhas amigas sabem que eu gosto de ler bastante e aí sempre me pedem indicação de livros sobre educação de filho. E aí, quando o tema é esse, eu sempre falo, olha, se você for ler um livro só, você precisa ler o Catecismo da Educação. E é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, eu preciso fazer duas observações importantes sobre esse livro. A primeira é que é um livro católico. Então, muitas das coisas que se passam aqui são da perspectiva de um ponto de vista cristão católico. A segunda coisa, me lembrei que são três, a segunda é que é um livro extremamente antigo. Então, tem coisas que você vai precisar relevar. Bom, se ao decorrer aqui do vídeo eu me lembrar de alguma, por exemplo, fala sobre a ama de leite, por exemplo, como escolher uma boa ama de leite para o seu filho, e hoje a gente sabe que é uma prática completamente em desuso, né? Então é isso, assim, é um livro extremamente, bem antigo, eu deveria ter pesquisado aqui de quando é, mas ó, aqui fala só que a reedição já é de 1919, então é um livro bem antigo. Então precisa ler com essa atenção de que algumas coisinhas vai ter que relevar, passar batido aí. E a terceira coisa é interessante, é um paradoxo, porque o que me faz gostar tanto desse livro, mas ao mesmo tempo não gostar tanto assim. Vocês vão entender. É que esse livro, ó, é um livro bem grosso, ele tem quase 500 páginas, e ele fala de muita coisa, de muitos assuntos. Por isso que eu sempre falo que se você for ler um livro só sobre educação de filhos, você precisa ler esse aqui, porque ele dá um norte, ele dá uma direção sobre os assuntos principais da educação. Então, como você vai se preocupar com as amizades desse filho, como você vai explicar sobre o amor, sobre sentimentos para ele, como você vai se preocupar com as roupas, como você vai se preocupar com uma rotina organizada, ordenada, como você vai se preocupar em tornar esse filho uma criança obediente. Assim, ele fala sobre muitas coisas. Mas aí, como já é de se esperar, por falar de tantas coisas assim, é tudo um pouco superficial. Ele responde um pouco rápido. Acho que a palavra certa não seria superficial, mas ele simplifica, ele resume muito. E o livro é tão bom que você fica falando, poxa vida, queria que você falasse mais sobre isso, porque estava tão bom. Então, essa é uma outra observação importante a ser feita. E aí, o que eu acho muito, muito legal desse livro é porque, assim, então é muito comum, seria recomendado que você lesse mesmo antes de ter filhos, né? Se você quer ser mãe, talvez você já possa aí começar essa leitura para se preparar. Mas, na maioria das vezes, a gente busca esses livros quando a gente se torna mãe. E aí, quando você acabou de ter um bebê, ler não é a coisa mais simples do mundo, vocês vão concordar comigo. E aí, esse livro, ele é simplesmente perfeito, porque ele é todinho feito em perguntas e respostas. E perguntas e respostas curtas. Então, se você precisa parar o livro em qualquer página para ir trocar uma fralda, para ir dar mamar, a hora que você volta, você não tá tão perdido assim, porque logo vai vir uma outra pergunta e uma resposta. Então, você tá sempre dentro do contexto. Além do mais, é um período que a gente, por ter que ficar parando o tempo inteiro e tal, a gente não tem muita atenção, né? Então, ele também é muito legal por isso, porque ele faz a pergunta. Deixa eu encontrar um exemplo para vocês entenderem. Ó, um exemplo bom. Ele fala que como que se pode definir a educação? Aí ele responde que a educação é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas que constituem nas crianças a natureza e a dignidade humanas. Aí, na pergunta seguinte, então, ó, ele tinha falado que é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas. Então, aí na próxima pergunta, ele já começa. Por que se define a educação como a arte de cultivar? Vai falar sobre cultivar. A segunda era exercitar. Por que se define a educação a arte de exercitar?
Por que se define a educação a arte de desenvolver? Por que se define a educação a arte de fortificar? Então, ele fala uma coisa e aí nas perguntas seguintes ele vai destrinchando e se aprofundando um pouco mais sobre cada um desses pontos que ele tocou na pergunta anterior. Então, isso faz com que, se você também não tem muito hábito de ler, é um livro que você vai conseguir tranquilamente, assim. Até porque, se você precisar retomar, reler algum trecho, tá muito fácil. Porque você vai ali retomar a pergunta anterior e rapidinho você se encontra. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho, só pra te falar que aqui no box de descrição eu deixei um link de WhatsApp pra você entrar em contato, caso você queira entrar na lista de espera para atendimento de psicoterapia online comigo. Então, se você tem interesse, checa aqui embaixo. Como vocês podem ver, é um livro, o meu tá cheio de marcações, porque de fato, assim, é um livro que eu achei muito rico. E também tem um detalhe, eu acho que por essa questão de ser um livro antigo e tal, ele não tem muita preocupação com o politicamente correto que a gente tem hoje. Então ele aborda assuntos aqui que eu achei, assim, muito bom. É muito bom ter um norte e uma direção sobre isso. Então ele, por exemplo, ele é muito enfático ao dizer como deve ser a mãe no quesito trabalhar fora de casa. E não é que ele é contra, mas vocês vão ver, assim, a posição que ele coloca, que ele defende, é muitíssimo interessante. Talvez se fosse um livro atual, falaria sobre esse assunto com um pouco mais de cautela e um pouco mais, de uma forma mais sutil. Um outro ponto que eu também acho que, se fosse escrito nos dias de hoje, não teria sido colocado de forma tão enfática, é sobre a convivência das pessoas que você vai permitir que conviva com seu filho. Então, os amigos que você tem, talvez você vai precisar trocar as suas amizades, porque as suas amizades não são amizades legais para se ter ao lado de uma criança. Então, ele é muito enfático em falar que os pais, eles precisam reaver todas as suas amizades. Ele também é muito enfático ao dizer que tem avós, tem tios, tem primos, tem irmãos que não são boas companhias para as crianças e que a gente vai sim precisar controlar essa convivência. É uma coisa que soa um pouco radical pra gente, né? Mas, como eu disse, é um livro que não se preocupa nem um pouco com o politicamente correto. E eu gosto disso, porque eu acho que tem coisas muito valiosas, muito verdadeiras que a gente vem perdendo pelo medo de falar e de ofender e de ser mal interpretado. Quando eu faço esses livros, assim, esses vídeos indicando livros, eu gosto muito de ler o sumário, né? Falar sobre tópico por tópico, o que fala em cada capítulo, mas esse, assim, é praticamente impossível que eu faça isso, porque eu ficaria por muitos minutos aqui do vídeo só lendo o sumário, porque, só pra vocês terem uma ideia, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 páginas só, não, 6 páginas, 6 folhas, ou seja, 12 páginas só sobre o sumário. Então eu vou falar só sobre as divisões de livro que ele faz, porque aí dentro dos livros ele ainda divide em partes, e dentro das partes aí sim estão os capítulos. O livro 1, ele fala generalidades sobre educação. Então, aí, por exemplo, vou dar só uma palhinha. Na primeira parte, a educação em geral, segunda parte, os educadores, terceira parte, os contra-educadores, e aí por diante. No livro 2, fala sobre a educação física. No livro 3, a educação intelectual. No livro 4, a educação moral. E no livro 5, a educação sobrenatural. Gente, é um livro, assim, riquíssimo, assim, realmente tem coisas aqui extremamente valiosas. Como eu disse, é um livro de uma perspectiva católica, então esse livro vai, assim, te dar um embasamento até religioso, sabe, com a criança, incrível. Eu recomendo muito que você leia, mesmo talvez se você não tenha filhos, não tá grávida. É um livro que, se você gosta do assunto, deseja se preparar, é um livro legal até também para saber lidar com as crianças de modo geral. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo no box de descrição, caso vocês tenham interesse. Eu espero muito que eu tenha conseguido fazer jus à riqueza desse livro aqui, que eu tenha conseguido te deixar com vontade de ler, porque é realmente um livro riquíssimo. Um beijo!